Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa imersão de hoje. É, é um imenso prazer ter a companhia de cada pessoa que acompanha a gente para mais uma análise profunda. Com certeza. Olá, é sempre muito bom estar aqui de novo. Pois é, e hoje a gente tem nas mãos um material que, olha, toca diretamente no nosso dia a dia, sabe? Seja presencialmente no escritório ou, naquelas infinitas reuniões por vídeo. Nossa, nem me fale. Ou até mesmo na forma como a gente tenta convencer uma equipe a adotar uma ideia nova. Então, nós vamos mergulhar nos trechos de um documento fascinante chamado 8 Erros Comuns a Evitar Sem Coração. Um título bem direto, né? Muito. A missão desta nossa imersão de hoje é clara. Vamos desvendar por que basear a comunicação puramente em fatos, números e planilhas simplesmente não é suficiente para gerar mudanças reais. Não é mesmo? A gente quer descobrir as técnicas exatas que essas fontes trazem, desde, o ajuste fino da linguagem corporal até a arte de contar histórias para criar conexões genuínas com o público. Sem soar robótico. Exato, sem soar forçado. Em essência, a gente vai falar sobre a importância vital de usar a emoção na comunicação e o grande erro de tentar transmitir mensagens no ambiente de trabalho sem coração. É um erro muito comum. Vamos desvendar isso, porque, confesso que, lendo o material, eu fiquei pensando no quanto é fácil cair naquela armadilha de usar jargões frios, sabe? Para tentar soar mais profissional. De quem está nos ouvindo, nunca recebeu um e-mail pedindo para alinhar expectativas, buscar sinergia ou focar no core business. E sentiu que aquilo não significava absolutamente nada. Nada, é um vazio, né? Essa é uma observação muito precisa. Porque a gente vive num mundo de sobrecarga constante de informações. Para quem está nos ouvindo agora, basta pensar na quantidade de e-mails, relatórios, mensagens instantâneas que cruzam as telas todos os dias, desde que o alarme toca até o fim do expediente. É uma avalanche. Uma avalanche. E nesse cenário hipersaturado, a atenção plena de alguém não é dada de graça. Ela tem que ser conquistada. E ela só é verdadeiramente conquistada quando a mensagem ressoa de forma autêntica. Faz todo sentido. O contexto maior aqui, que vai muito além do simples jargão corporativo, é que o cérebro humano está literalmente programado para filtrar o que é puramente factual e reter o que tem significado emocional. Então, tentar higienizar a emoção da comunicação acreditando que isso a torna mais séria... O famoso ser estritamente racional. Isso, ser estritamente racional, não é apenas ser insensível. É, do ponto de vista neurológico, profundamente ineficaz. Olha, isso lança uma luz totalmente nova sobre como a gente redige até as mensagens mais simples do dia a dia. E o primeiro grande ponto que o texto traz vai direto nessa ferida. Mensagens sem emoção soam inautênticas e sem brilho. Ficam opacas. E para ilustrar a magnitude disso, o documento resgata o caso do Lou Gerstner. Só para dar um contexto rápido para quem acompanha a gente, o Gerstner foi o icônico CEO da IBM lá no início dos anos 90. Uma época dificílima para eles. Dificílima. A IBM era um gigante prestes a desmoronar. Eles estavam perdendo bilhões. E ele é amplamente creditado por ter salvado e reerguido a empresa num momento absolutamente crítico. E a fonte destaca uma citação dele que é cortante. Sim, eu lembro dessa parte. Ele diz que a mudança não é algo que se faz escrevendo memorandos. Ele afirmou, e eu cito aqui, você precisa apelar para as emoções das pessoas. Elas têm que acreditar com seus corações e com suas barrigas, não apenas com suas mentes. Acreditar com as barrigas? Fiquei com isso martelando na cabeça, acreditar com a barriga. O que é fascinante aqui é a anatomia da crença que ele descreve, porque isso tem um fundo científico muito robusto, mesmo que ele tenha usado um termo puramente intuitivo. Falar com a mente é acionar o neocórtex. Que é a parte analítica, certo? Exato, a parte analítica e racional do cérebro. É ali que a gente processa os números de por que a empresa precisa mudar. Mas falar com a barriga ou com o estômago representa os nossos instintos humanos mais básicos. Na neurociência, isso se conecta direto ao nosso sistema límbico. E o sistema límbico faz o que exatamente nesse contexto? Ele é a parte responsável pelos sentimentos, pela confiança, pela lealdade. E o detalhe crucial é que o sistema límbico não tem capacidade de processar linguagem.
Uau, a linguagem não chega lá. Não. É por isso que muitas vezes a gente toma uma decisão e diz, olha, eu sinto que isso é o certo, mas tenho dificuldade de explicar por que com palavras. É o famoso frio na barriga. Aquela intuição inexplicável. Isso. Quando o Gersner fala sobre isso, ele mostra que a abordagem ideal une as intenções corporativas lógicas aos instintos viscerais. Uma mudança de cultura não acontece porque um gráfico apontou para cima no neocórtex. Acontece porque o sistema límbico foi ativado e as pessoas sentiram no estômago que aquela era a jornada certa a seguir. É muito fácil visualizar isso pensando na escala de um CEO, tentando salvar uma multinacional. Mas a dúvida que me surgiu foi como a gente traduz isso para a nossa realidade comum. É a realidade do dia a dia. Sim, porque é fácil ver um CEO usando emoção para evitar a falência. Mas como alguém na gerência média fala com a barriga quando o objetivo é, sei lá, conseguir aprovação para comprar um software novo? Perfeito. E o texto traz um cenário muito específico para isso. Ele fala sobre a interseção de valores. Imagina o seguinte cenário. Você tem uma colega de trabalho e precisa convencer ela a trocar a plataforma de envio de newsletters da empresa. E a gente sabe o que ela mais valoriza no trabalho. Exatamente. Sabemos que o valor que ela defende com unhas e dentes é a excelência e a qualidade. O instinto natural da maioria de nós seria o quê? Abrir uma planilha de custos e provar que a plataforma nova é 10% mais barata. Ou que gera o relatório mais rápido. Mas a fonte sugere uma rota totalmente diferente. E sugere isso justamente porque a planilha de custos só fala com a mente. Ela não acessa os valores dessa pessoa. Pensa bem, se o que ela preza é a excelência, argumentar só sobre centavos economizados pode gerar uma resistência imensa. Pode soar como se a empresa quisesse baratear o serviço. Exatamente, como se fosse uma queda de qualidade. Então o texto sugere que a estratégia comece com uma narrativa, não com dados frios. A ideia é relatar o caso de um cliente real da empresa. Um cliente que talvez tenha perdido atualizações importantíssimas e prazos cruciais simplesmente porque o banco de dados da plataforma atual falhou na sincronização. E ao descrever a frustração desse cliente... Ao descrever essa frustração e como a falha comprometeu a qualidade do serviço, a recomendação para mudar a plataforma deixa de ser uma questão de tecnologia ou orçamento. Ela se alinha de forma visceral ao valor que essa colega mais preza, que é a excelência. Você praticamente diz para ela que precisa da ferramenta nova para entregar a excelência que ela defende. Essa é a interseção perfeita. Você âncora o que precisa no que o outro já valoriza profundamente. Isso é persuasão ética e incrivelmente eficaz. É um atalho mental brilhante. Em vez de lutar contra a correnteza das prioridades da pessoa, você navega a favor dela. Mas, lendo sobre toda essa necessidade de injetar emoção, eu também me perguntei sobre o limite disso. Porque, convenhamos, ninguém quer trabalhar com alguém que chora em toda reunião de pauta ou que transforma qualquer problema de logística em um drama enorme. O material faz um alerta sobre esse perigo, não faz? Faz sim. E é um aviso crítico no documento. A emoção precisa ser autêntica e proporcional para motivar. Tem um limite muito claro. O perigo do excesso é real, principalmente em situações de crise corporativa, onde a tensão já está no teto. Se a liderança perde o controle. Se o líder deixa a emoção transbordar e perde o controle, essa emoção deixa de ser uma ferramenta de conexão. Ela passa a ser uma distração. O público para de prestar atenção na mensagem e passa a focar só no descontrole de quem está falando. E o texto usa um exemplo muito claro do cenário político para ilustrar como isso funciona na prática. Políticos perdem a mão nisso com frequência. Muito! E é importante pontuar aqui para a nossa audiência que o documento observa isso de forma estritamente analítica, sem tomar nenhum partido político de esquerda ou de direita. O ponto central da fonte é mostrar como os políticos muitas vezes perdem a credibilidade com seus eleitores quando cruzam aquela linha fina que vai da emoção real para a teatralidade. Fica parecendo falso. Fica fabricado. Quando a emoção num discurso soa calculada demais, o público percebe a desconexão quase na mesma hora. O cérebro humano é excelente em detectar inautenticidade. E nesses casos, a emoção passa de um ímã que atrai a confiança para um ruído ensurdecedor que destrói essa confiança.
E qual a lição corporativa que a gente tira dessa análise? A lição é que se deve demonstrar emoção para engajar e mostrar que o assunto importa, não para criar um espetáculo que desvia a atenção do objetivo principal da empresa. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque essa inautenticidade não é percebida só pelas palavras que a gente escolhe. O texto entra numa parte fascinante sobre a mecânica física da comunicação, agindo quase como um espelho. A linguagem corporal é o centro de tudo aí. Sim, eu li essa seção e fiquei pensando como a gente evita parecer um robô tentando forçar contato visual e gesticulação ao mesmo tempo para parecer autêntico. O grande erro apontado na fonte é aquela pessoa que tenta colocar emoção só na modulação da voz, mas esquece completamente de avisar o rosto e o resto do corpo. É muito comum isso. Sabe aquela situação de alguém dizendo, olha, estou incrivelmente animada com os resultados deste trimestre, com a voz até meio alta, mas com os braços cruzados, encostada na cadeira e com uma expressão facial de quem está esperando na fila do banco. Essa desconexão é fatal para a mensagem. Como a gente mencionou, o cérebro processa sinais emocionais de forma incrivelmente rápida. Quando quem ouve capta sinais mistos, ou seja, a voz diz entusiasmo, mas o corpo diz tédio ou defesa, o cérebro entra em alerta na hora. Ele não sabe em qual acreditar. E na dúvida entre o verbal e o não verbal, a linguagem corporal quase sempre vence. A gente acredita no que vê o corpo fazer, não no que ouve a boca dizer. Então, para não parecer um robô, o documento é prescritivo sobre o que ele chama de alinhamento. Que não é atuação, certo? De jeito nenhum. Trata-se de remover as barreiras físicas que bloqueiam a nossa expressão natural. O texto detalha ações simples como manter contato visual, que estabelece confiança. Usar as mãos para gesticular de forma natural, ajudando a enfatizar pontos-chave. E, fundamentalmente, inclinar-se ligeiramente para frente. Aquela projetada com o corpo. Isso. A inclinação física reduz a distância entre as pessoas e é um sinal biológico muito forte de engajamento e interesse. É o seu corpo confirmando o que a sua voz está dizendo. Essa postura de inclinar para frente muda toda a energia de uma sala, eu já percebi isso. Mas o que eu achei mais inovador na abordagem da fonte é que eles não colocam todo o peso do sucesso da comunicação só nos ombros de quem está falando. A comunicação não é tratada como uma via de mão única. Quem escuta tem um papel enorme nisso também. Tem sim, e essa é uma mudança de paradigma essencial. A dinâmica da comunicação exige um receptor ativo. O conselho do texto, para quem está do outro lado recebendo a mensagem, é se deixar cativar. Se você está ouvindo, a sua responsabilidade é refletir a emoção de volta. Refletir a emoção. E isso significa inclinar-se para frente também, acenar com a cabeça, manter o contato visual com quem fala. Quando o orador percebe essa resposta física, isso cria um ciclo de feedback positivo. Ele se sente validado e psicologicamente seguro. O que deixa ele mais autêntico. Exatamente, ele relaxa. Muitas vezes, uma comunicação que parece fria ou sem coração é, na verdade, o reflexo defensivo de quem está falando diante de uma sala inteira que está de braços cruzados, olhando para o celular, se recusando a refletir qualquer tipo de energia de volta. Então, o que isso tudo significa quando a gente precisa transmitir ideias complexas ou valores fundamentais da empresa? Já vimos que precisamos alinhar valores, cuidar do corpo, mas qual é o formato ideal da mensagem em si? E aí o documento traz uma regra de ouro. Evite depender apenas de fatos, números e listas de marcadores. Os famosos bullet points. Isso, fuja dos bullet points, use histórias. A narrativa é a rainha da comunicação de influência. O motivo é que histórias são fáceis de serem lembradas. Elas contornam aquele nosso cinismo natural corporativo e se infiltram nos nossos corações. E o material compartilha duas narrativas maravilhosas para provar esse ponto. Duas histórias excelentes. A primeira fala sobre uma gerente que estava mentorando novos colaboradores. Ela precisava explicar os efeitos positivos de se estabelecer e perseguir metas. E, mais uma vez, em vez de abrir um slide de PowerPoint cheio de estatísticas de produtividade, ela optou por compartilhar um momento profundamente pessoal. O que já muda completamente a atmosfera da sala de reunião. Muda tudo. Ela conta a história da filha dela, a Molina, que na época tinha 7 anos de idade.
Ela descreve a Molina com aqueles dentes da frente faltando, típicos da idade, e no sorriso gigante e contagiante. E essa gerente relata que, um dia, a pequena Molina entrou no quarto segurando um troféu de metal bem pesado que a mãe tinha ganhado numa de suas corridas. A mãe era a corredora. Sim, e a menina já tinha visto a mãe treinar e correr em competições antes. Ela tinha acompanhado todo o suor e a disciplina da mãe, perseguindo esses objetivos durante os seus curtos 7 anos de vida. E então, a Molina se endireita, estende as 2 mãos segurando aquele troféu pesado e diz: "Obrigada por trazer isso de volta para mim, mamãe. Mas eu não quero mais. Eu quero o meu agora." Sensacional. A mãe conta como ficou absolutamente atônita e emocionada com a reação da filha. O que é poderoso nessa narrativa, o grande insight que a gerente extraiu daquela situação familiar, que é a verdadeira cereja do bolo aqui, é a constatação de que o ato de estabelecer e perseguir metas não beneficia só o indivíduo que está alcançando os resultados. Vai muito além. Sim, aquele esforço contínuo, a dedicação visível aos próprios objetivos, acaba inspirando profundamente as pessoas que estão ao redor observando. A pequena Molina não queria apenas herdar o troféu como um brinquedo, sabe? Ver a mãe estabelecer metas fez nascer nela o desejo de conquistar as próprias vitórias. O exemplo arrasta. Exato. E quando essa gerente conta essa história num ambiente de mentoria corporativa, a ideia de bater metas da empresa deixa de soar como uma imposição fria e estressante do RH. Ela é transformada numa lição sobre liderança pelo exemplo. É a emoção dando significado à ação, mostrando que ao buscar a excelência, você inconscientemente eleva todos ao seu redor. É uma virada de chave mental muito forte. E a segunda história que o texto traz aborda um dilema que é um verdadeiro pesadelo no mundo corporativo. É uma história compartilhada por um gerente global sobre aquele cabo de guerra entre a máxima de que o cliente tem sempre razão e a necessidade essencial de proteger e apoiar os funcionários. Esse é um dos terrenos mais espinhosos que existem, especialmente no setor de serviços. É ali na linha de frente onde o cliente insatisfeito colide com o funcionário que acabou de cometer um erro humano, que os valores reais de uma liderança são testados em tempo real. Não dá para se esconder atrás de um e-mail longo. Não tem tempo para isso. A história nos coloca dentro do salão de um restaurante lotado. De repente, ouve-se aquele barulho clássico que todo mundo que já foi num restaurante conhece. Um garçom deixa cair uma bandeja enorme ou um prato de comida despenca no chão. O resultado é imediato. O cliente fica extremamente irritado. Afinal, o jantar dele acabou de ir parar no chão. O instinto mais comum em ambientes de trabalho tóxicos ou sem coração seria o gerente aparecer correndo, pedir 1000 desculpas ao cliente e, ali mesmo, na frente de todos, repreender severamente o funcionário. Dizer que ele foi desastrado, que fez um trabalho péssimo, usando o funcionário como um bode expiatório para acalmar o cliente. É o caminho mais fácil, mas o mais destrutivo. Sim, mas o gerente global da história relata que a liderança de verdade entende que as pessoas falham, pratos caem. E o texto é muito metódico ao explicar a resolução desse conflito, separando completamente a mitigação do problema da punição do indivíduo. A prioridade imediata é, sem a menor dúvida, cuidar do cliente afetado. As ações descritas envolvem pedir para a cozinha preparar a comida nova com prioridade máxima, oferecer um desconto substancial na refeição atual para compensar o susto e a espera, e fornecer algum incentivo extra, como uma sobremesa por conta da casa, um voucher, para garantir que ele retorne no futuro. O cliente tem que sair do restaurante sentindo que o problema foi resolvido com excelência. Mas a grande lição de empatia vem nos bastidores, né? Exatamente. Vem na forma como o funcionário é tratado logo em seguida. O documento diz com todas as letras para a liderança não esquecer que o funcionário não é a raiz de todo mal naquele momento. A mensagem central é que aquele garçom continua sendo bom no que faz. Ele continua sendo uma peça essencial para fazer o restaurante operar todos os dias. Um prato quebrado não apaga a competência de ninguém. Perfeito. A história serve como um mapa para alcançar o equilíbrio. O restaurante só funciona porque o cliente entra pela porta e porque o garçom está lá para servi-lo.
Ambos são pilares. Agir com emoção e coração, nesse contexto, significa não escolher um lado para favorecer, mas agir com empatia e inteligência em ambas as direções. Uma abordagem muito mais humana. Sim, e quando você ilustra o conceito de proteção ao funcionário com a imagem viva de um prato estilhaçado no chão de um restaurante cheio, a teoria abstrata se torna imediatamente compreensível e memorável para qualquer líder que escute. O que nos traz para o momento da nossa imersão em que a gente amarra todos esses fios. Para sintetizar o que o documento 8 Erros Comuns a Evitar Sem Coração nos apresentou hoje, primeiro, precisamos superar o foco exclusivo no neocórtex e aprender a falar com a barriga. Atingir o sistema límbico. Isso, alinhar nossas propostas àquilo que o outro já valoriza intrinsecamente, seja a excelência, a eficiência, a segurança. Segundo, as palavras, a voz e o corpo precisam dançar a mesma música. O contato visual, a gesticulação e o inclinar-se para frente são a coreografia que impede que a gente pareça inautêntico. E que o cérebro do outro nos rejeite. Exato. E por fim, enquanto as planilhas apenas informam, as narrativas transformam. Histórias como a da menina mulina ou do garçom no restaurante ancoram conceitos complexos na nossa memória emocional de um jeito que nenhum gráfico de barras conseguiria fazer. E se a gente conectar isso com o cenário maior, com a rotina de quem nos ouve agora no trânsito ou no escritório, o impacto de aplicar essas abordagens é imenso. Totalmente aplicável. Seja na hora de convencer uma diretoria resistente a adotar uma nova tecnologia, seja na imensa responsabilidade de liderar uma equipe assustada durante uma crise financeira do setor, ou apenas na vontade de ser verdadeiramente escutado ao dar uma sugestão numa reunião de rotina. Usar a emoção não é ser antiprofissional, é ter a chave para abrir portas que a lógica, sozinha, encontra trancadas. É o diferencial absoluto entre uma mensagem que é polidamente ignorada e uma que é sentida e assimilada pela equipe. E, para encerrar nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar uma provocação. Um pensamento para as pessoas ruminarem depois que tirarem os fones de ouvido. Adoro essas provocações. Mais cedo, a gente mencionou aquele conselho sutil, mas brilhante, da fonte, sobre o papel de quem escuta. A ideia de que o receptor deve ativamente refletir a emoção do orador através de sinais físicos como acenar e inclinar para frente. A minha provocação é a seguinte: se a verdadeira comunicação autêntica exige essa via de mão dupla, será que o fracasso colossal daquela apresentação importante da sua equipe não é apenas culpa de quem estava falando? Excelente ponto de vista. Será que, sem percebermos, a nossa apatia crônica como público, a nossa mania de checar o celular por baixo da mesa, ou a nossa cara fechada na plateia, não desliga a emoção de quem está tentando se conectar com a gente antes mesmo de a mensagem chegar na metade? A gente boicota a comunicação sem perceber. Fica o convite para prestarmos muita atenção não apenas nas palavras que escolhemos quando temos um microfone, mas em como os nossos corpos reagem e escutam as ideias dos outros. Agradeço de coração pela companhia de todos em mais essa nossa imersão profunda de hoje. Esperamos que esses insights tragam conexões mais reais e autênticas para as rotinas de cada um. Um excelente dia e até a nossa próxima imersão.